Olá, meu amigo, como é que você está? Tudo tranquilo? Como é que andam os seus estudos? Beleza, né? Tenho certeza que você deve estar se preparando bem, com força, porque os concursos estão chegando, né? Ficamos aí algum tempo sem concurso público, mas agora eles vão vir com força total, não é verdade? E aí, nós vamos trabalhar agora com alguns exercícios para tentarmos consolidar todo aquele conhecimento produzido neste primeiro encontro. É um primeiro encontro que trabalha aí com direitos fundamentais. Nós vamos tentar trazer para vocês aí a realidade das questões de prova. Vamos trabalhar aí com questões da FCC, questões do CESP, da Cisgran Rio, para que você tenha noção como que essa matéria que foi estudada até o momento, ela pode ser trabalhada em sua prova. Então é importante ficar muito atento aos detalhes de cada assertivo aí para que você não perca nenhuma questão. Beleza? Está preparado? Então a gente vai lendo as questões juntos. E eu vou comentando cada assertivo para que você verifique onde estão certos, o que está errado e vai fazendo as anotações devidas aí no seu material. Beleza? Vamos começar então? Apertem os cintos. Nós começamos agora a nossa resolução de exercícios. Primeira questão aparece na sua tela agora. São direitos fundamentais classificados como de segunda geração? Letra A, os direitos econômicos e culturais. Letra B, os direitos de solidariedade e os direitos difusos. Letra C, as liberdades públicas. Letra D, os direitos e garantias individuais clássicos. E letra E, o direito do consumidor e o direito ao meio ambiente equilibrado. Questão muito bacana que trabalha aí com as regras de gerações de direitos fundamentais. As gerações de direitos fundamentais, ela é uma evolução cronológica da conquista desses direitos ao longo da história da humanidade. Então, elas são divididas hoje de uma forma mais unânime pela doutrina em 5 gerações de direitos fundamentais. Se você fizer uma leitura aí do material, você vai encontrar este tema trabalhado lá, inclusive com bastante detalhes para facilitar você na sua prova. Beleza? Vamos tentar então descobrir qual que é a nossa resposta correta? A primeira assertiva então é a letra A. A letra A diz que são direitos de segunda geração os direitos econômicos e culturais. E aí, o que você acha? Está certo ou errado essa questão? Gente, essa questão está certa. Essa é a resposta na nossa questão, considerando que são exemplos de direitos de segunda geração os direitos econômicos e direitos culturais. Ainda se agrega a esse exemplo os direitos sociais. São direitos utilizados pelo Estado, onde por meio de prestações positivas ele consegue intervir na sociedade para reduzir as chamadas desigualdades sociais. Então são nessas 3 áreas que o Estado atua, na área social, área econômica e área cultural. Então a única assertiva que contempla aqui direitos de segunda geração é a letra A, que já é a nossa resposta correta nesta questão. Nós vamos ver agora por que as demais estão erradas. Na letra B, quando ele fala de direito de solidariedade, direito difuso, ele se refere não à segunda geração, mas à terceira geração de direitos fundamentais, que é caracterizada pelos direitos de solidariedade. Ok? Então, a letra B a gente já descarta por ser terceira geração de direitos fundamentais. A letra C, muito bacana, liberdades públicas. Liberdades públicas são exemplos de direitos de primeira geração de direitos fundamentais. Também temos que descartar a letra C, pois não pertence à segunda, e sim à primeira geração de direitos fundamentais. A letra D também é composta de direitos de primeira geração, que são os direitos vinculados aí às liberdades individuais, aos direitos individuais, que estão ali no rol da primeira geração de direitos fundamentais, os primeiros direitos conquistados pela humanidade. E ainda na letra E, quando ele fala direito do consumidor, direito ao meio ambiente equilibrado, também entra na classificação aí do direito de terceira geração, que são os chamados direitos de solidariedade. E aqui nós temos então a análise de toda essa questão, que nos restou como resposta correta a letra A, que era a única que possuía exemplo de segunda geração de direitos fundamentais. E aqui vale a pena traçar um perfil da FCC, Gente, uma questão como essa na FCC é uma raridade, tá? A questão da FCC, geralmente, ela trabalha com a literalidade do texto constitucional. Aqui nós temos uma questão tipicamente doutrinária. É possível se encontrar, no máximo, uma questão dessa numa prova da FCC. Tá? A FCC tem como preponderância
o Ctrl+C, Ctrl+V. Ele pega, recorta ali, ou melhor, copia, né, para não te ensinar errado técnicas de informática, ele copia o texto constitucional e cola na sua prova. Esse é o normal da FCC. É tanto que nessa prova aqui, por exemplo, onde tinha essa questão, que era o TRF4, se eu não me engano, tinha aproximadamente ali umas 8 questões a 10 questões de direito constitucional e uma apenas ela tinha essa profundidade doutrinária, o resto era tudo texto constitucional, tá? Então eu trouxe essa questão exatamente para você ver que a FCC também pode trabalhar com doutrina, apesar de ser uma exceção, mas também pode cair uma questão desse tipo. Beleza? Foi tranquilo essa questão? Quem está estudando não vai ter dificuldade em questões como essa. Tranquilo? Vamos então resolver mais uma? Em conformidade com o artigo 113 da Constituição Federal, a lei disporá sobre a Constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. A presente hipótese trata de uma norma constitucional de eficácia, letra A, limitada, definidora de princípio institutivo ou organizativo. Letra B, limitada, definidora de princípios programáticos. Letra C, plena, mas de natureza facultativa ou permissiva. Letra D, contida, em razão de restrições impostas por outras normas constitucionais. E letra E, plena, mas de natureza obrigatória de programas ou diretrizes. Essa questão é uma questão muito interessante, é uma questão que trabalha aí com uma classificação doutrinária muito conhecida do professor José Afonso da Silva, que é a classificação acerca da aplicabilidade das normas constitucionais, né, a sua eficácia, né? Onde o professor José Afonso divide a eficácia, classifica ela em 3 tipos: eficácia plena, contida e limitada. Não é a única classificação de eficácia que nós temos na doutrina, mas certamente é a mais utilizada em prova. E é aquela que nós recomendamos aos nossos alunos que estudem, e é aquela que está no seu material. Quando você estiver estudando aí no seu material, ela estará lá com certeza. Aqui, o que essa questão fez? Ela colocou um artigo constitucional, artigo 113, e pediu para que você analisasse esse artigo e verificasse qual é o tipo de eficácia, ou em qual tipo de eficácia se classifica esse artigo 113. É uma questão bem bacana, é uma questão um pouco mais difícil, porque ela precisa que você estude, que você dependa desse conhecimento acerca dos artigos e suas eficácias. Então é uma questão bem bacana, uma questão mais elaborada. Pois bem, numa breve síntese, qual que é a diferença entre eficácia plena, contida e limitada? Porque esse conhecimento é necessário para que você resolva essa questão. Eficácia plena é aquela norma constitucional auto-aplicável, de aplicabilidade automática, e que ela não tem nenhum tipo de restrição normativa. Ela tem aplicabilidade integral, ok? Então, você leu o dispositivo na Constituição, ele já se aplica automaticamente de forma integral na sua vida. Eficácia contida é aquela norma que é auto-aplicável também, ela tem uma aplicabilidade imediata, mas ela não é integral, ou seja, ela produz efeitos, mas ela permite que uma outra norma infraconstitucional restringe a aplicação desses efeitos. Isso que é eficácia contida, tá? Ela te dá o direito, mas em algum momento esse direito poderá ser restringido por uma outra norma. E eficácia limitada, ela não tem aplicabilidade imediata. Ela depende, esta é a palavra mágica, depende de outra norma para produzir os seus efeitos. Tipo, a Constituição enuncia alguma coisa, mas diz, olha, eu quero que você faça isso, mas é a lei que vai dizer como você vai fazer. Ou seja, a Constituição não te deu nada de forma efetiva. Ela depende de uma norma infraconstitucional ou mesmo de outra norma constitucional para produzir o efeito necessário na sua vida. Quando eu analiso essa questão aqui, eu consigo chegar a uma conclusão lógica que se trata de um inciso cuja eficácia é limitada. E o que me dá esta certeza de que é uma norma de eficácia limitada? Quando ele diz aqui que a lei disporá. A lei disporá, ele está dizendo para você que a Constituição quer resolver essa parada, dessa organização da justiça. Mas a Constituição mesmo não vai resolver. Quem vai resolver é a lei. Por isso que a Constituição diz, a lei disporá sobre isso. Eu não vou dispor, a lei disporá. A Constituição tira o ônus dela de dispor sobre a matéria e joga para a lei.
É eficácia limitada porque se não tiver lei, não tem disposição sobre a matéria. Se não tiver lei, eu não tenho regulamentação sobre esta organização judiciária. Ok? Por isso eficácia limitada. Pô, Daniel, beleza, mas nós temos duas questões aqui, ou duas assertivas, que falam de eficácia limitada. Uma fala aqui de eficácia limitada programática e a outra eficácia limitada de princípio institutivo ou organizativo. Qual delas seria, queridos? O professor José Afonso, ele classifica a eficácia limitada nesses dois tipos, princípio institutivo ou organizativo e norma de eficácia limitada de princípio programático, e diz o seguinte: eficácia limitada de princípio programático, geralmente são aquelas normas que têm um caráter social, principalmente, e que visam instituir programas futuros, né? Instituições ou projetos futuros para que sejam concretizados pela Constituição. Já de eficácia institutiva, né? Limitada institutiva ou de princípio organizativo, geralmente são normas de eficácia limitada que estão relacionadas à instituição ou organização de estruturas dentro da Constituição. Principalmente a organização de órgãos ou estruturas de poderes, né? É muito nítido isso aí. E aqui nós temos exatamente isso. Olha só a Constituição. A Constituição Federal, ela instituiu o artigo 113 exatamente para organizar órgãos da Justiça do Trabalho. Ela quer organizar órgãos da Justiça do Trabalho. Pronto. Logo, a resposta correta tem que ser eficácia limitada de princípio organizativo ou institutivo, que é a nossa letra A, definidora de princípio institutivo ou organizativo. Tá? Então, esse dispositivo do artigo 113 é uma norma de eficácia limitada de princípio institutivo ou organizativo, considerando que é um dispositivo que visa instituir ou organizar estruturas dentro do Poder Judiciário. Tranquilo? Ficou clara essa questão aqui? Questão bem bacana. É desnecessário explicar as demais assertivas, porque elas já foram explicadas ao longo dessa análise que eu fiz aqui, e elas são prejudiciais, considerando que nós já achamos a nossa resposta correta, que é a letra A. Pode marcar aí no seu material com as devidas anotações. Tranquilo? Beleza até aqui? Você vê que é um tema mais denso, mais pesado, mas se você estudar ele com cuidado aí no seu material, tenho certeza que você vai acertar essa questão na sua prova. Tranquilo? Mais uma questão então. Nos termos da Constituição Federal, serão equivalentes às emendas constitucionais os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados. Letra A. Pelo Senado Federal, em único turno, por 3/4 dos votos dos respectivos membros. Letra B. Pelo Congresso Nacional, em 2 turnos, por 2/3 dos votos dos respectivos membros. Letra C. Em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Letra D. Pela Câmara dos Deputados, em único turno, por 2/3 dos votos dos presentes à sessão. E letra E. Pelo Congresso Nacional, em único turno, por maioria absoluta dos presentes à sessão. Essa questão aqui é uma questão muito bacana também, um tema bem cobrado em prova, onde ele vai trabalhar aqui com a eficácia, né, ou a força normativa dos tratados internacionais quando eles são incorporados no Brasil. O parágrafo 3º do artigo 5º, ele apresenta para nós exatamente a regra necessária para a recepção de tratados internacionais que versem sobre direitos humanos no Brasil, que é o que está sendo tratado aqui na nossa questão. Tá? Então, nossa questão ela é uma questão que está girando em torno do parágrafo 3º do artigo 5º, que você possa acompanhar aí com a sua Constituição Federal. Pois bem, o que o parágrafo 3º do artigo 5º diz? Fala assim, ó, se o Tratado Internacional ele é de direitos humanos, ele tem que ser aprovado observado alguns requisitos constitucionais, algumas regras constitucionais pré-estabelecidas. Quais são elas? Ele tem que ser aprovado nas 2 casas do Congresso Nacional, tem que ser aprovado em 2 turnos em cada casa, 2 turnos de votação, e em cada turno de votação em cada casa, ele tem que ser votado por 3/5 dos membros, ou seja, tem que ser aprovado por 3/5 dos membros. Este é o quórum necessário para a aprovação de um tratado internacional de emenda que verse sobre
direitos humanos. Se esse tratado que versa sobre direitos humanos ele for aprovado com este quórum, a Constituição diz que ele vai ter força normativa de emenda constitucional. Ele vai ter o status de emenda constitucional. Observe que são as mesmas regras da aprovação de emenda no processo legislativo brasileiro. Então, o Tratado Internacional de Direitos Humanos aprovado segundo este quórum, força de emenda constitucional, ok? Você observou nos critérios e nas características desta aprovação? 2 casas, 2 turnos, 3/5 dos membros. Pronto, com essa informação na sua cabeça, você responde essa questão com muita tranquilidade, porque apenas uma assertiva trouxe essas informações. Tratados de direitos humanos terá força de emenda se for aprovado nas 2 casas, 2 turnos, 3/5 dos membros. Logo, a resposta correta é a letra C de casa. A letra C de casa é a única assertiva dessa questão que traz de forma completa os requisitos previstos no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Você entendeu a explicação? Tranquilo? Tá? Depois você lê novamente esse parágrafo 3º, porque ele tem que estar bem claro na sua mente. Principalmente lembrando desses requisitos principais. Tratado Internacional de Direitos Humanos tem que ser aprovado 2 casas, 2 turnos, 3/5 dos votos dos respectivos membros. Tranquilo até aqui? Beleza? Questão bem bacana que pode ser trabalhada na sua prova. Tranquilo? Podemos ver outra questão agora? Mais uma questão então na sua tela. A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade são garantias previstas na Constituição Federal. Letra A. Aos brasileiros, não estendidas às pessoas jurídicas. Letra B. Aos brasileiros natos apenas. Letra C. Aos brasileiros natos e aos estrangeiros com residência fixa no país. Letra D. Aos brasileiros natos ou naturalizados. E letra E. Aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Questão muito bacana aqui que trabalha com o caput do artigo 5º, que é uma regra geral também, onde se procura saber quem são os destinatários dos direitos fundamentais, ou a quem se destinam esses direitos, não é verdade? Então, o artigo 5º, ele começa dizendo assim, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. Então, ele trata aqui quem são as pessoas que podem ser beneficiárias dos direitos fundamentais. Então, ele vai trazer 2 classificações. Fala assim, brasileiros ou estrangeiros residentes no país. Estrangeiros residentes no país. Ok? Então, a questão ela vai circular em torno dessa discussão aqui. Se são brasileiros ou estrangeiros residentes no país. Nós vamos analisar cada uma das assertivas para verificarmos o que tem de certo e o que tem de errado em cada uma delas. Na letra A, ele comete um erro aqui, dizendo que, são garantidos aos brasileiros, mas não são estendidas às pessoas jurídicas. Então, atenção, questão muito importante para a sua prova. Direitos fundamentais são garantidos também às pessoas jurídicas, sejam elas brasileiras ou estrangeiras localizadas no território nacional. Ok? É lógico que as pessoas jurídicas elas não detêm todos os direitos fundamentais, mas apenas aqueles direitos que são compatíveis com a sua natureza. Tranquilo? Então a letra A a gente já descarta como errada, porque ela excluiu as pessoas jurídicas desse benefício e isso está errado. A pessoa jurídica também é beneficiária de direito fundamental. A letra B, ela comete outro erro. Ela diz assim, são destinados apenas aos brasileiros natos. Opa, para tudo. Para tudo porque os brasileiros natos são uma fatia, apenas uma fatia do grupo brasileiro. Os brasileiros compõem brasileiros natos e naturalizados. E todos eles são beneficiários dos direitos fundamentais. Então, a letra B também é completamente errada. A letra C, ela diz que são os brasileiros natos e estrangeiros com residência fixa no país. Essa questão aqui ela pode enganar o candidato por conta da residência fixa no país. O que tem de errado aqui? Apesar da Constituição dizer assim, aos estrangeiros residentes no país, este termo residentes, ele não significa que a pessoa tem que morar no país. Tá? É um termo mal interpretado e sempre alvo de questão em prova. Tá? É um tema que já foi trabalhado, inclusive, na jurisprudência brasileira, esclarecido essa discussão, falando o seguinte:
O termo residente significa simplesmente estar no território nacional. Então, são destinados aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, ou seja, brasileiros e estrangeiros que estão no território nacional. Não é necessário ter residência fixa. Então, a gente elimina essa questão também como errado. A letra D, ela também restringe de forma equivocada os direitos fundamentais apenas aos brasileiros natos e naturalizados. Ela está equivocada até por contrariar expressamente o texto constitucional, que diz aos brasileiros e estrangeiros. Então, a letra D descarta também. E a letra E, por fim, ela trabalha com a literalidade do texto constitucional, aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Essa é a nossa resposta correta. Perceba que, apesar de nas assertivas acima ela ter trabalhado temas mais aprofundados doutrinários, no final a resposta era a literalidade do texto constitucional, que é uma marca registrada da Fundação Carlos Chagas quando faz as suas provas. Tranquilo? Então, uma questão bem bacana, uma questão bem tranquila, cuja resposta correta é a letra E. Perfeito? Você entendeu aqui? Ótimo. Então, a gente pode resolver mais uma questão agora. Juan, cidadão argentino, residente no Brasil, dirigiu-se ao Banco Central a fim de encaminhar uma petição dirigida a determinada autoridade, reclamando sobre a conduta abusiva de um funcionário. Nesse caso, a Constituição, letra A, condiciona o exercício desse direito ao pagamento de taxa correspondente ao serviço. Letra B, permite a Juan exercer tal direito. Letra C, assegura esse direito apenas aos brasileiros natos ou naturalizados. Letra D, assegura esse direito apenas aos brasileiros no gozo dos direitos políticos. E letra E, não assegura tal direito. Essa questão é uma questão muito interessante, porque ela vai trabalhar com um direito fundamental muito importante, que é o direito de petição, e ele quer saber de você quem que pode utilizar esse direito de petição. Uma questão que trouxe caso concreto, tá? Ela é uma questão da Banca CES Gran Rio, mas ela tem um estilo muito parecido com a da FCC, e é um estilo bacana também para você estar estudando. Olha só, um caso concreto, onde versa sobre o direito de petição feito por um estrangeiro, que era um argentino. Vamos analisando as assertivas para verificarmos aqui o que nós temos de certo e errado sobre esse tema. A letra A, ela disse que esse direito de petição está condicionado ao pagamento de taxas. Tá, é um termo que nós não trabalhamos ainda, mas é importante que você saiba que a Constituição prevê, no artigo 5º, que o direito de petição independe do pagamento de taxas. Então, você tem direito de fazer petições aos órgãos públicos para que você defenda seus direitos, independentemente do pagamento de taxas. Isso aqui está escrito na Constituição. Então, a gente já descarta a letra A como uma resposta errada. A letra B diz que a Juan é permitida a utilização desse direito. Então, essa aqui seria a nossa resposta correta, considerando que tanto o brasileiro quanto o estrangeiro, ele pode se utilizar dessa ferramenta constitucional, ou seja, é um direito fundamental sendo garantido a um estrangeiro dentro do Brasil. Isso é possível, como já vimos agora na explicação da questão anterior. Tá? Os direitos fundamentais também se aplicam aos brasileiros natos, naturalizados e aos estrangeiros que estejam no território nacional. A letra C, por consequência, está errada, pois ela restringe o direito de petição apenas ao brasileiro nato ou naturalizado. Como nós vimos, isso aí é um pensamento errado. A letra D, ela poderia confundir a cabeça do peão, porque ela fala aqui que esse direito só é garantido aos brasileiros que estão no gozo dos direitos políticos. Ele tentou confundir você com a chamada ação popular, mas aqui trata-se de direito de petição, outra ferramenta constitucional. Tá? Então, a letra D também está errada. E a letra E diz que esse direito não existe. Ou seja, a letra E viaja na maionese, dizendo que não existe direito de petição. Ora, ele está previsto no artigo 5º e ele é garantido ao brasileiro e estrangeiro que esteja no território nacional. Tá? Então, letra E também está errada. De forma que a nossa resposta é a letra B, então, a única resposta correta desta questão. Tranquilo? Questãozinha bacana também, que trabalhou com regras gerais dos direitos fundamentais. Vamos mais uma? O Brasil se submeterá à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, cuja criação manifestar adesão. Coloquei aqui uma questão do CESP, na verdade, para a gente trabalhar essa assertiva. Eu queria trabalhar um tema único e veio por meio dessa assertiva, que retrata o disposto no parágrafo 4º do artigo 5º sobre o Tribunal Penal Internacional.
O Tribunal Penal Internacional, ele é fruto de um acordo internacional celebrado entre vários países que submetem à jurisdição deste tribunal, que tem por fim julgar crimes contra a humanidade. Ele é um tribunal que tem uma natureza subsidiária às justiças locais, ou seja, ele só atua quando a justiça local daquele determinado país não for eficiente ou não conseguir atuar na punição das pessoas que praticaram crimes que tenham repercussão em toda a humanidade, como por exemplo crime de genocídio, crime de guerra, agressão estrangeira. Tá? Então o Brasil ele é signatário deste tratado internacional, ele celebrou este tratado internacional e achou por bem inserir esse dispositivo no artigo 5º como um direito fundamental. Então olha só que bacana, é direito fundamental a participação do Brasil dentro do Tribunal Penal Internacional como signatário, ou seja, o Brasil pode entregar um brasileiro para ser julgado pelo TPI, conforme dispõe, conforme permite o parágrafo 4º do artigo 5º. Então, o que ele fez aqui nessa questão? Ele só repetiu o texto constitucional e jogou aí. Logo, essa questão está certa, assertiva, certíssima, conforme o texto constitucional. Beleza? Os direitos e garantias fundamentais estão previstos de forma taxativa na Constituição Federal. Essa é uma questão também bacana, ela pode vir na sua prova aí, independente da banca, ela pode vir como uma assertiva, né? Eu coloquei como uma assertiva do CESP isolado para a gente fazer uma análise dela, onde ela diz que os direitos e garantias fundamentais são um rol taxativo dentro ali da Constituição, tá? Essa questão, gente, ela está errada, né? Ela está errada por força do parágrafo 2º do artigo 5º, que diz que existem direitos fundamentais individuais fora do artigo 5º, fora dos artigos de direitos fundamentais e até fora da Constituição Federal. Tá? Então é possível que novos direitos fundamentais sejam inseridos dentro da Constituição Federal, inclusive por tratados internacionais. Então o rol não é taxativo, né? A doutrina hoje é bem tranquila nesse sentido, inclusive com a confirmação jurisprudencial do STF, que o rol de direitos fundamentais, ou mesmo dos direitos individuais apenas, é um rol exemplificativo, considerando que existem outros direitos que podem ser inseridos dentro da Constituição, estão fora do artigo 5º ou mesmo fora da própria Constituição Federal. Tranquilo? Então, rol taxativo está errado, questão errada. Beleza? Então, a ideia dessas questões aqui era exatamente a gente trabalhar essas regras gerais dos direitos fundamentais que nós estudamos aí no nosso primeiro encontro e fortalecer o seu estudo. Agora, você refaça as questões e tenta entender o porquê estão certas ou erradas. Isso é o mais importante agora. É você estudá-las para você tentar aperfeiçoar o seu estudo e chegar a ter um êxito bacana na sua prova. Tranquilo? Beleza, então. Nos encontramos em breve para mais direito constitucional. Um abraço.